que você estiver fazendo aí vai estar pronto. Oi pessoal, boa noite. Vamos aguardar aqui a entrada do professor Dr. José Maria Santarém. Hoje nós vamos bater um papo aqui com vocês para falar sobre musculação e lesão, um assunto bem bacana que muita gente pediu para ser abordado aqui, para ser conversado. Com a minha formação aí na fisioterapia, é um assunto que eu particularmente gosto bastante e tenho uma vivência, uma experiência com isso também na vida prática aí. Não só porque também já sofri lesões, mas porque já trabalhei com isso também. Estou ansioso aqui para a entrada do Dr. José Maria Santarém e ver o que ele traz para a gente sobre musculação e lesão. Um assunto que gera sempre muitos comentários aí, né? Não só na musculação, em outros exercícios também, a pessoa está sempre falando, né, o que é mais perigoso, qual é o exercício que geralmente tem mais chance de ter problemas para lesões. O pessoal fala muito de crossfit, de atividades, de mecanismos de traumas, então aqui nós vamos conseguir tirar bastante dúvida aí. Deixa eu mandar aqui um convite para ele entrar, vamos lá, esperando o pessoal entrar também, bacana, vamos lá, são 7h05, já passou 5 minutos aqui do horário, eu acabei de entrar, mas é legal esperar que todo mundo entre, para que todos possam aproveitar bem essa live aqui, a presença do professor Dr. José Maria Santarém conosco. Vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui. Muito bom, muito bom. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí, porque hoje tem uma live super interessante sobre musculação e lesão. Muito bacana, tá aí. Boa noite, professor Dr. José Maria Santarém. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Muito bom, professor, muito bom. Deixa eu só ajustar o meu fone aqui, que eu não estou ouvindo muito bem vocês. Só... Tá, mas aqui... Boa! Tá me ouvindo, professor? Ouvindo bem. Muito bom, muito bom. Também ajustei todo o microfone aqui agora. Fiz uma horinha aqui esperando o pessoal entrar. Mas, pessoal, para quem está participando a primeira vez aqui da live, primeiramente deixa eu apresentar novamente aqui o professor Dr. José Maria Santarém, diretor do Instituto Biodelta, médico, fisiatra, reumatologista, professor da faculdade, o curso de pós-graduação é dirigido por ele na Faculdade de Medicina da USP, diretor do Instituto Biodelta, que há muito tempo já tem longa experiência aí trabalhando na área da reabilitação, do treinamento resistido, para grupos especiais, para hipertensos, cardiopatas, idosos, fragilizados. Então tem uma longa experiência aí da musculação na aplicação de lesões, né, e na presença de lesões, debilidades, doenças. Então é muito bom estar aqui nessa oportunidade. Quero agradecer mais uma vez, Dr. José Maria Santarém, para estar com a gente aqui, dividindo um pouco do seu conhecimento, com muitos aqui que têm dúvidas e curiosidades a respeito de lesão, principalmente a musculação, né, da forma como ela sempre assusta pelo nome, né? Eu aprendi com o Dr. Santarém de que não existe a palavra musculacinho, né? Então a musculação por si só já assusta, né? Já é aquela coisa do exercício pesado, intenso. E eu me lembro que nas aulas dele ele me ensinou bastante sobre isso e ele sempre dizia sobre a musculacinho, né? Não existe. Você fala corrida, as pessoas entendem como intenso. Você fala caminhada, as pessoas entendem como suave. Mas você fala musculação, já é algo que assusta, né? E o professor Dr. José Maria Santarém está super acostumado aí na sua prática diária com a aplicação da musculação ou o treinamento resistido, como na literatura é conhecido, para as formas terapêuticas da musculação. Então isso seria como se fosse um musculacinho, né, professor? Boa noite. Boa noite a todos mais uma vez. Apenas para complementar aí a minha apresentação e até para dirigir perguntas, eu tenho uma vivência muito grande na musculação esportiva. Durante mais de 30 anos eu fui dirigente das Federações de Culturismo, IFBB e NABA. Fui presidente, diretor técnico, diretor de arbitragem. Então, nós vamos falar de musculação em todas as suas aplicações.
não é só a parte terapêutica, né? Debilidades, doenças, mas para atleta também, né, professor? A sua experiência como árbitro, dirigente de federações e tudo trouxe essa vivência do mundo esportivo, né? Do bodybuilding, que é a aplicação da musculação esportiva aí, para que fosse comum a presença de situações dentro do esporte relativas a lesões, né? Sem dúvida. E essa vivência na área do esporte é que permitiu dar uma outra ênfase nos exercícios terapêuticos, porque os mesmos princípios de treinamento esportivo se aplicam para situações terapêuticas, naturalmente com adaptações, mas os princípios são os mesmos. Isso é muito importante, né? Para as pessoas, até os profissionais que atuam e trabalham com isso, geralmente os próprios fisioterapeutas têm um certo medo, né, da aplicação do treinamento com pesos para reabilitar, para tratar, para prevenir até mesmo a presença de lesões ou de algum tipo de alteração musculoesquelética. Mas isso, na verdade, é usar o que existe como aplicação do treinamento, como já conhecido da resposta fisiológica do treinamento, para tratar, reabilitar, para curar, para prevenir, né, professor? Isso mesmo, isso mesmo. E para a gente começar, assim, falando já dessa parte do treinamento, né? Como que o treinamento, com a musculação, claro, isso é seguro, é arriscado? Por que isso pode produzir? O treinamento com a musculação produz lesões? É arriscado ter um tipo de lesão? A musculação, ela é perigosa, como a palavra já diz, musculação, intensidade, carga, peso. Isso realmente é fato pensar de que a musculação é perigosa? A musculação pode aumentar a incidência de lesões? Olha, aí existe um preconceito muito grande, né? Quando se fala em exercício com pesos, muita gente se assusta, né? Principalmente quando você fala em exercício com peso para as pessoas mais fragilizadas, né? Pessoas idosas, né? Existe aquela noção de que peso é uma coisa assim agressiva, né? E a realidade é muito diferente disso. Na realidade, qualquer jogo com bola machuca mais que musculação. A incidência de lesões na musculação é muito baixa mesmo. Existem lesões mais frequentes que podem acontecer, são evitáveis na maioria das vezes, com boas técnicas, boas condutas, não é? E lesões graves ocorrem também, mas são raríssimas. São casos de livro, que na prática lesões graves ocorrem muito pouco. Agora, eu estou me referindo à musculação clássica, né? Musculação com exercícios básicos, movimentos lentos, né? Sem invenções, né? Isso a gente sabe que hoje em dia está bem diferente, né? Acabou-se até por uma necessidade de se reinventar, né? De se diferenciar enquanto profissional. Eu vejo que alguns profissionais, tanto da educação física quanto da fisioterapia, acabam enxergando ali uma necessidade de se diferenciar, e isso coloca em risco, muitas vezes, a conduta, porque a gente sabe que é seguro o trabalho, mas desde que feito da maneira correta. Mas o que a gente vê por aí agora são adaptações, na verdade, que visam a deixar o exercício com uma maior dificuldade, muitas vezes sem necessidade, né? A gente vê as pessoas querendo levantar peso, fazer musculação em cima de superfícies instáveis e coisa do tipo, né, professor? Eu acho que isso acaba coreografando muito bem para o vídeo, para a foto, fica bonito, fica bacana, mas está expondo a um risco maior de lesão. Seria isso, professor? Sem dúvida. Isso é estatisticamente documentado, né? Exercícios em superfícies instáveis é uma das grandes situações que favorecem lesões, né? E há outras, né? Movimentos explosivos, né? Exercícios em posições não anatômicas, né? É interessante que o chamado treinamento funcional utiliza exercícios em posições não funcionais. Anatomicamente, posições funcionais são aqueles movimentos básicos do corpo humano, né? Empurrar para frente, puxar para trás, agachar, levantar. Então, esses movimentos do corpo humano deram origem aos exercícios básicos da musculação, nos quais as articulações trabalham nas suas posições mais seguras, mais anatômicas,
mais funcionais, né? Então, existe aí a teoria de que se você, na vida diária ou nos esportes, você precisar fazer movimentos em posições não funcionais, então a gente deve treinar isso. Essa é a teoria por trás daí do treinamento funcional. Nada contra, mas é um fator que aumenta o risco de lesões. As articulações não estão nas suas posições mais funcionais, ou seja, mais anatômicas, mais seguras. E se a gente for buscar saúde, qualidade de vida, bem-estar, né, prevenção de algum problema que possa ocorrer aí de degeneração, a musculação clássica, os exercícios básicos, são suficientes para produzir isso? Então, não há necessidade de você, digamos, no funcional, ter uma aplicação ou um resultado melhor. A musculação, o treinamento básico é o suficiente para produzir esse efeito? Veja, o treinamento clássico de musculação com os exercícios básicos da musculação são suficientes para você melhorar todas as aptidões, e não só melhorar as aptidões, como as adaptações morfológicas, né? Se a pessoa tiver uma boa genética e reagir bem à musculação, ela pode chegar a grandes volumes musculares, que é o que caracteriza o atleta expoente da musculação, não é? Somente com exercícios básicos, não é? Então, a necessidade de outros exercícios é muito questionável, né? Elas são utilizados, mas dentro da musculação clássica você tem uma grande variedade de exercícios, mas você deve sempre, por segurança e até por eficiência, optar por aqueles que trabalham as articulações nas suas posições mais confortáveis. Aliás, esse termo confortável é muito importante, porque é um princípio técnico, clássico, centenário da musculação, que os exercícios precisam ser confortáveis. O que significa isso? Que as articulações não estão com tensões exageradas nas suas estruturas, cápsulas, ligamentos. Então, quando você tem articulações trabalhando em situações de risco, como é que o organismo identifica isso? Desconforto. Então, é um princípio técnico. Exercício seguro é exercício confortável. Então, a gente pode dizer que existem alguns exercícios que são mais seguros do que outros exercícios. Isso está relacionado à execução. Com certeza. A posição das articulações durante o exercício é que vai determinar se ele é mais seguro ou menos seguro. Então, é o que eu digo, os exercícios básicos da musculação são os exercícios mais seguros. E o que a gente vê, professor, muitas vezes, alguns, até mesmo atleta, né? Vamos levar para o lado realmente esportivo, de performance, né? Atleta se submetendo a um exercício de forma desconfortável, acreditando que aquilo vai fazer a diferença para que ele fique grande, para que ele trabalhe o ângulo do músculo numa porção onde vai produzir uma hipertrofia maior, seja no ponto A, B ou C, enfim, acaba se submetendo a um exercício desconfortável, imaginando que isso vai trazer mais resultado do que ele precisa. E mesmo falando de atletas de performance, né? Sem dúvida. Aí nós temos que diferenciar o treinamento para um desempenho motor, né? Um ato motor específico que a pessoa precisa aprimorar. Se esse ato motor utiliza a articulação em posições não seguras, é um risco que a pessoa tem que assumir, não é? E fazer o treinamento, porque o objetivo dela é o desempenho naquele ato motor. Paciência. Ele vai correr risco de lesão, mas é o que ele pretende fazer, não é? Por isso que as pessoas, para se dedicarem a determinadas modalidades, precisam ter uma genética propícia para aquela modalidade, um biotipo adequado para aquela modalidade, né? Que aceite determinadas sobrecargas sem lesões. Agora, o outro aspecto do desempenho seria no caso do bodybuilding, né, do culturismo, quando a pessoa busca o desenvolver algumas fibras de um músculo em relação a outras, né, e aí utiliza exercícios em posições específicas para trabalhar mais aquelas fibras.
Isso até pode ser, mas é preciso sempre considerar se aquele exercício está sendo realizado em posição confortável. Porque a reação também é muito individual. As alavancas do corpo humano variam muito de pessoa para pessoa. As inserções, o comprimento dos ossos, não é? Então, um determinado exercício que é confortável para uma pessoa pode ser desconfortável para outra pessoa. Para aquela pessoa na qual o exercício é confortável, a segurança é maior. Para aquela outra pessoa que sente desconforto em determinados exercícios, o risco de lesão é maior. Então, é preciso considerar todos esses aspectos, né? Agora, vamos lembrar também que quando você faz os exercícios básicos da musculação, você trabalha todas as fibras musculares. Você pode utilizar exercícios que isolam mais algumas fibras, mas quando você faz os básicos, você trabalha todas. E o formato dos músculos, que muita gente no culturismo quer mudar com exercícios, não pode ser mudado, porque é da natureza da pessoa. A pessoa tem um bíceps mais pontudo, tem um tríceps mais longo, tem um peitoral mais quadrado. Isso é do biotipo da pessoa, não vai mudar com treinamento. Existe uma variação anatômica, né, professor, para isso, né? Sim. Então, acho que, assim como tantos outros esportes, o bodybuilding, o fisiculturismo, você tem que ter nascido para aquilo, né? Então, não adianta, às vezes, brigar com aquilo que foi projetado, né, pela sua genética, pelo seu biotipo. Então, a individualidade também tem que ser respeitada nesse momento, sabendo aí, vocês viram, que mesmo que você se sujeite a fazer movimentos desconfortáveis buscando performance, é importante que você tenha ciência de que aquele movimento está levando você a um risco maior de ter uma lesão. Importante saber isso. E se a gente for comparar, por exemplo, aparelhos e pesos livres, né? Muito se compara, muito se fala em termos de aparelhos, exercícios praticados nos aparelhos, dos mais diversos tipos de aparelhos, e exercícios feitos de forma livre, né? Barras, pesos, anilhas, halteres. Existe alguma diferença? A gente pode dizer que aparelhos causam menos lesão do que peso livre? Como fica essa comparação entre aparelhos e pesos livres? Essa comparação precisa de algumas observações. Porque peso livre é peso livre. Agora, existem aparelhos e aparelhos. É estatística de lesão que é estatística sobre lesões na musculação, que o que mais provoca lesões na musculação são duas coisas. Queda de pesos, peso cai, e pode cair no lugar errado, né? Queda de pesos, e aparelhos mal projetados. Então, não dá para dizer aparelho é mais seguro, depende do aparelho. Existem aparelhos mal projetados que você faz um movimento e já sente desconforto nas articulações. Imagine fazer um treinamento num aparelho desses. Isso é estatística. Queda de peso e aparelho mal projetado é o que mais machuca na musculação. Bom, então, agora vamos comparar bons aparelhos e pesos livres. A princípio, os aparelhos são mais simples de serem utilizados. A técnica para usar aparelhos costuma ser mais simples, porque muitas vezes os aparelhos dirigem os movimentos. E enquanto que nos pesos livres, a pessoa tem que ter uma técnica muito mais aprimorada, porque ela precisa equilibrar o peso. Aliás, é por isso que por princípio básico, o peso livre sobrecarrega mais as articulações, porque ele sobrecarrega os elementos estabilizadores, estáticos e dinâmicos, né? Cápsulas, ligamentos, músculos e tendões. Sobrecarrega mais os elementos estabilizadores. Mas com boa técnica, os aparelhos com pesos livres aliás, os exercícios com pesos livres podem ser utilizados em todas as situações, mesmo para pessoas mais fragilizadas, para pessoas idosas. O peso livre pode ser usado sim, sempre com boa técnica, isso é fundamental. Agora, o aparelho já permite uma técnica mais simples, mais fácil de ensinar, mais fácil de aprender. Mas tem que ser bons aparelhos, né, que não sobrecarreguem as articulações.
Muito bom, importante falar sobre aparelhos, né, e a comparação com o peso livre. Muita gente tem essa dúvida, tem dificuldade na aplicação prática do treinamento em escolher o momento ideal de usar o aparelho ou usar o peso livre. O professor explicou muito bem com relação aos aparelhos mal projetados aumentam o risco de lesão, claro, faz com que você tenha um treinamento desconfortável e isso expõe você a um risco maior de lesão. Não é o correto. Se você está sentindo desconforto, é importante que você busque o conforto. Então, aquele aparelho, entende-se que ele está mal projetado. Agora, não sei se todos aqui conhecem, mas o professor Dr. José Maria Santarém é projetista de equipamentos, ele desenvolve equipamentos, aí ele cria toda a biomecânica de equipamentos e ele tem uma técnica especial que ele escolhe, né, que ele escolheu há anos para aplicar de forma mais segura o que se existe de bom entre o peso livre e os aparelhos, que são os aparelhos da marca Biodelta. O Dr. José Maria Santarém é fundador da Biodelta e desenvolve a biomecânica dos equipamentos. Eu já treinei nos equipamentos Biodelta durante muito tempo, conheço vários atletas que já treinaram nos aparelhos da Biodelta e realmente o que a gente sente ali é uma diferença muito grande de aparelhos mais conhecidos, mais convencionais, as academias, principalmente aqueles aparelhos de cabos de aço, de polias. Conta mais um pouco, professor, para a gente sobre essa sua escolha em particular pela biomecânica aplicada nos aparelhos da marca Biodelta. O que seria aí o aparelho Biodelta que utiliza o sistema de alavanca e pesos livres? O que a gente encontra de diferencial aí frente aos aparelhos mais comuns e frente aos pesos livres? Bom, quando eu tive a intenção de projetar aparelhos, eu tinha o objetivo de conseguir projetar aparelhos que fossem eficientes e seguros. E para essa finalidade, eu escolhi o sistema de alavancas com pesos livres. O sistema de alavanca com pesos livres, ele tem muitas qualidades que permitem chegar a esses objetivos, né, ativar bem os músculos e de uma forma mais segura. A segurança depende de dois fatores. Primeiro, porque as alavancas estabilizam as articulações, quer dizer, aliviam os elementos estabilizadores. Então já força menos as articulações, né? O fato de ser uma alavanca. O segundo aspecto é que, se o aparelho for bem projetado, nós podemos dirigir o movimento de forma que o exercício trabalhe as articulações sempre naqueles ângulos confortáveis e seguros, além de eficiente. Vamos lembrar que os ângulos confortáveis são também seguros e são também eficientes. Você trabalha todas as fibras musculares de uma forma confortável e segura. Então, pelo fato de ter alavanca, estabilizar as articulações e dirigir adequadamente os movimentos, nós já temos benefícios importantes. Um outro aspecto é que, se você projetar direito as alavancas, você tem variação de carga ao longo do exercício. E isso é muito importante, porque quando o músculo tem mais força, você dá mais carga. Quando ele tem menos força, você dá menos carga. Então, ou seja, existem muitos aparelhos com sistema de alavancas, muitas marcas, muitos projetos, mas se não for um bom projeto, não basta ser de alavanca. Quer dizer, o fundamental é que você use esse sistema e com bons projetos, para você aproveitar todas as qualidades do sistema de alavancas. Aí você consegue um equipamento que trabalha bem os músculos, de uma maneira confortável e segura. E um outro aspecto interessante desse equipamento é a sensação de trabalho muscular, que é semelhante à do peso livre. Porque você não tem a interposição de elementos elásticos, né, como cabos, né, nas polias, né? Então você tem a transmissão direta de carga. E ainda podemos citar um outro benefício, que é praticamente a ausência de manutenção. Né? Não tem nada para quebrar nesse tipo de equipamento. E aguenta a carga, desde que seja bem projetado, com materiais adequados, você pode pôr muita carga, né?
Então, nós utilizamos a linha Biodelta para pessoas fragilizadas, mas existem muitas academias de fisiculturismo que utilizam esse equipamento, você é um testemunha disso, e eles se prestam muito bem para essas finalidades. E olha, se alguém tiver interessado... Oi? Como é que é? Até vou aproveitar o momento, professor, desculpa interrompê-lo, mas o Venilson está aqui com a gente, o Venilson, e ele disse até, já fui garoto propaganda dos aparelhos. Então, daí o depoimento de um atleta também. Então, a grande vantagem, professor, permite aqui colocar a minha experiência prática aí, que como atleta, a gente quer aquela sensação de trabalho muscular, né? Aquela coisa de que pegou, sabe, né? Nossa, pegou, senti que pegou, foi aonde eu queria, aquela sensação de prazer, de que quem gosta de treinar persegue na musculação. Então, essa sensação de prazer é uma sensação muito presente no treinamento com pesos livres. Quando você vai para as alavancas, você tem essa sensação também, e aí a diferença vem de um aparelho Biodelta bem projetado, com a alavanca pensada, né? Vamos aqui, né? Recapitulando aqui aos educadores físicos, aqui aos fisioterapeutas também. Braço de potência, braço de resistência, ponto fixo, né? É uma alavanca. Ali você tem essas variações dos projetos do Dr. José Maria Santarém que vão realmente dar um conforto, uma proteção articular, ao mesmo tempo que oferece uma máxima ativação muscular. Então, eu sempre ouvi, né, do professor que os aparelhos Biodelta, e tive isso na prática também no Instituto Biodelta, que os aparelhos Biodelta, eles atendem os dois extremos, tanto quem precisa de muita ativação muscular, o atleta, o bodybuilder de alto nível, porque muita ativação muscular, mas ele também precisa de proteção articular, porque ele está todo momento treinando com muitas cargas e muito peso. Há também, na outra extremidade, os fragilizados, os idosos, quem tem alguma lesão, está num processo de recuperação, de reabilitação. Por quê? Ele vai ativar a musculatura também, de forma muito eficiente, ao mesmo tempo que ele oferece a proteção articular. Então, acho que essa é a grande vantagem da alavanca frente ao peso livre e do aparelho Biodelta. Em se falando de alavanca, né, do aparelho Biodelta, onde a alavanca foi pensada, desenvolvida, criada, testada e aprovada por um médico extremamente experiente, capaz em biomecânica, na prática do treinamento resistido da musculação, com esses grupos que precisam de proteção articular e também com a experiência de atletas campeões que precisam também de proteção articular, porque estão sempre treinando ao extremo, né, professor? E falando em campeão, abraço ao Venilson. É isso aí, abração, Venilson. Muito bom. Old school bodybuilding, né? Old school. Old school bodybuilder, é isso aí, é do treinamento que a gente estava falando aqui, né? Treinamento que funciona, né, professor? Que ao mesmo tempo que funciona, também é seguro, né? Traz segurança, não é essa coisa coreografada, marketeada, que infelizmente existe muito por aí, mas a gente está aqui para esclarecer, para mostrar que existem diferenças e aquilo que realmente funciona e que a ciência dá respaldo. Por isso que o Dr. José Maria Santarém está aqui, em nome da ciência, para trazer respaldo para a gente. Foi uma pergunta também aí, professor, e eu achei muito interessante, mas quais são as lesões mais frequentes na musculação? Então, o senhor já disse que a musculação não tem essa frequência de lesão, já vi estudos também que mostram, né, as queixas de lesão em consultório médico, e isso também é muito baixo. E aí o senhor já disse muito bem que as lesões mais comuns aí é a queda do peso, já caiu o peso no meu pé, eu já fraturei o dedo do pé porque caiu o peso, mas foi bom porque foi treinando com o Eduardo Corrêa, então valeu a pena quebrar o dedo treinando com o Eduardo Corrêa. Eu guardo isso como cicatriz de guerra, eu digo, né? Mas acontece realmente. Mas existe essa pergunta, fizeram essa pergunta aqui, eu achei muito bem colocada. Gostaria até de ouvir a sua opinião. Quais são as lesões mais frequentes, então, se é que a gente pode dizer assim, na musculação? Vamos responder essa pergunta importante, mas antes eu queria fazer um complemento, já que nós estávamos falando de aparelhos, né, que existem bons e maus aparelhos, como é que a pessoa pode se orientar para identificar um bom aparelho em relação a um mau aparelho? Basta experimentar. Você não precisa fazer nenhum estudo biomecânico, nem perguntar para um especialista em biomecânica. Experimenta o aparelho. Se você sentir, claro que você vai experimentar um aparelho sempre com pequenas cargas, né? Você não conhece o aparelho, não vai encher de peso, né?
põe pequenas cargas e experimenta. Faz um movimento amplo com pequenas cargas, depois aumenta um pouquinho o peso. E o que você tem que sentir no aparelho? Uma boa ativação muscular e um bom conforto articular. Se você sentir isso, que o músculo trabalhou bem e as articulações estão confortáveis, o que mais você pode esperar de um aparelho de musculação? É para isso que ele serve, trabalhar bem o músculo com segurança nas articulações. É claro, existe aparelho que conversa com você, mas isso aí é outro nível, né, de sofisticação. Vamos voltar para o pé no chão, né? Então, o aparelho bom é aquele que trabalha bem os músculos com conforto articular. Bom, vamos falar então das lesões mais frequentes, né? Sem dúvida, as lesões mais frequentes são as tendinites crônicas. As tendinites crônicas que ocorrem por sobrecargas crônicas. Quando você faz um exercício que força demais um determinado tendão, um determinado ângulo, você sente um desconforto, mas não liga porque você acha que vale a pena trabalhar aquele ângulo e você vai insistindo. Um dia aparece uma lesão, né? Existem as tendinites agudas por cargas excessivas, mas são situações mais raras, né? Você também tem distensões musculares por faltas técnicas, a gente pode falar disso. Mas as lesões mais comuns são as tendinites crônicas por sobrecargas crônicas. Muitas vezes a pessoa se machuca com outro tipo de lesão, que são as distensões ligamentares, capsulares, pelo desejo de usar pesos excessivos. A pessoa não aguenta um determinado peso, mas ela quer usar porque acha que tem que levantar aquele peso para ficar forte. Geralmente fica machucado. Em vez de ficar forte, fica machucado, porque para usar pesos excessivos, a pessoa faz movimentos fora da técnica. Relaxa o músculo para dar um tranco na articulação e ganhar impulso. Quando a pessoa relaxa o músculo, ela expõe as articulações a sobrecargas abruptas. Então, é uma proteção das articulações que os músculos não relaxem durante o movimento. Você pode agachar até embaixo, se for confortável, porque muita gente não consegue agachar até embaixo, porque é biomecânica da pessoa, não adianta insistir. Mas se a pessoa conseguir agachar até embaixo e subir, tudo bem, mas não pode sentar lá embaixo. Vai e volta, mas não senta, não relaxa, não sobrecarrega, porque aí você descarrega cargas nos discos, nos meniscos, né, nas sacroiliacas. Não é? Então, esse tipo de falta técnica para querer usar peso excessivo é uma das causas de lesões, as distensões musculares. Mas as lesões mais frequentes são as tendinites crônicas por sobrecargas crônicas em exercícios desconfortáveis. Essas tendinites, professor, é o que vai evoluir para uma tendinose, uma degeneração maior, né? Porque o efeito é crônico. E aí pode sim evoluir por ruptura, por uma ruptura. Porque eu vejo muito, hoje em dia, muitos atletas de alto nível e a grande maioria sofrendo com problemas de ruptura tendínea, muscular. E isso é ocasionado por esse processo inflamatório degenerativo, crônico. Bom, aí nós precisamos esclarecer. Existe um fator biológico que predispõe a esse tipo de lesão, que é o que você falou, tendinose. A tendinose é um processo degenerativo, é um processo de desgaste. Então, vamos entender que o processo de envelhecimento se caracteriza por processos de desgaste. E nós começamos a envelhecer a partir da maturidade. Depois dos 25 anos de idade, quando nós atingimos, então, o nosso auge em termos de estruturação do nosso organismo, daí para frente nós estamos envelhecendo. Uma pessoa com 30, 40 anos não é idosa, claro, mas ela está envelhecendo. E envelhecer significa que ela começa a ter processos degenerativos, processos de desgaste. Ninguém envelhece de repente. Eu era jovem ontem, hoje eu sou velho. Não, é um processo gradativo, a pessoa vai envelhecendo.
e vai apresentando processos de fragilização das suas articulações, principalmente nos tendões, é o que você chamou tendinose. Então, quando a pessoa vai apresentar... e outra coisa, isso é genético, hein? Tem gente que tem isso cedo na vida. Com 30, 35 anos, já tem tendinoses, discopatias, desgaste dos discos intervertebrais, meniscopatia, desgastes dos meniscos, pela natureza dele. Não é pelo que ele fez, é pela natureza dele. Só que quando isso acontece, a pessoa fica mais predisposta a lesões. Então, a pessoa que tem uma tendinose e faz um exercício que força aquele tendão, cronicamente ele vai inflamando. Aí é o que a gente chama de tendinite. Né? Mas ela se instalou num tendão enfraquecido pela natureza, que pode ser de uma pessoa jovem. Então é preciso saber que quando ocorrem sintomas de dores em exercícios, provavelmente a pessoa está fazendo alguma técnica inadequada, mas provavelmente ela também tem uma natureza que propicia, que favorece esse tipo de lesão, que são os processos degenerativos. Tem gente com 30 anos que tem hérnia de disco, que precisa operar, enfim, por quê? Porque gastou rápido, é da natureza de cada um. E aproveitando, professor, emendando nessa questão, foi pergunta também aqui dos nossos participantes a respeito do esteroide, né? Está sempre aproximando a musculação desse mundo dos esteroides. O esteroide, ele facilita, ele tem uma predisposição maior ao desenvolvimento de lesão, existe uma sobrecarga maior por conta da força que aumenta muito rápido. Isso é mito, é verdade? Existem comprovações científicas sobre a relação entre o uso de esteroide ou algum tipo de esteroide e o aparecimento de lesões precoces ou processos degenerativos? Existem algumas evidências, né, no sentido de que as pessoas que usam esteroides têm mais lesões nos tendões. Agora, não se tem muita certeza das razões disso. Existem estudos que mostram o efeito degenerativo do esteroide sobre o tendão, tecido conjuntivo, não é? Mas a gente não sabe se isso é a real razão das pessoas que usam esteroide terem mais lesões. Existe também a possibilidade de que as pessoas conseguem um desenvolvimento muscular mais rápido do que o previsto pela natureza, e isso acabe forçando, os tendões não acompanham, porque quando você desenvolve o músculo, quando você faz hipertrofia, o tendão também vai ficando mais forte. Mas isso é um processo natural, né? Você fortalece músculos e tendões. Então, existe uma hipótese de que se você favorece de uma forma artificial o aumento rápido da força, os tendões não acompanham. Então, é uma outra hipótese para explicar por que as pessoas usuárias de esteroides têm mais lesões, né? Então, existem ainda outras hipóteses, né? As pessoas usuárias de esteroides geralmente são aquelas mais motivadas para o treinamento, que forçam mais, que utilizam cargas maiores, acabam se machucando mais. Então, a gente não sabe bem por quê, mas, sem dúvida, os usuários de esteroide apresentam uma maior incidência desse tipo de lesão tendinosa. Perfeito, professor, perfeito. Voltando só um pouquinho nos aparelhos, os equipamentos ali, quando o professor falou daquela situação do agachamento, né? Eu fiquei com isso aqui porque eu sei que muita gente pergunta, é muita dúvida. Quem está participando aí, tenho certeza que já parou para pensar nisso. Se eu agacho até embaixo, né? Se eu desço até o chão, né? Esquecendo aí agora o fator da exposição maior a um risco de lesão, algo do tipo, eu vou ter diferenças na hipertrofia do meu quadríceps se eu faço mais curto ou se eu faço um movimento mais completo? Existem evidências ou algo que mostre que se eu fizer um movimento mais curto, eu vou ter prejuízo na hipertrofia, no desenvolvimento muscular, no caso aí de um bodybuilder? Olha, não há dúvida que os movimentos mais amplos, mais completos, o arco de movimento completo, né, são mais eficientes para trabalhar as fibras musculares, trabalham melhor as fibras musculares. Porém, movimentos parciais
trabalham muito bem todas as fibras musculares. A diferença não é tão grande. Basta dizer que exercício isométrico, que não tem movimento nenhum, trabalha todas as fibras musculares. Então, se a pessoa conseguir fazer movimentos amplos, confortáveis, é preferencial. Vai trabalhar melhor os músculos. Mas se o movimento amplo não é confortável, é porque está havendo sobrecarga excessiva. Então é melhor diminuir a amplitude do que correr o risco de lesão. A diferença de ativação muscular certamente não será grande. Existem muitos exemplos aí em toda a história do fisiculturismo de atletas que não faziam movimentos completos, principalmente no agachamento. Por quê? Porque a biomecânica das pessoas nem sempre permite agachar até o chão. Como eu disse, o comprimento relativo dos ossos, as inserções dos tendões, mudam a sensação que a pessoa tem no exercício. Então, para algumas pessoas, agachar até o chão, com o calcanhar firme no chão e voltar para cima é confortável. Essa pessoa faz isso com pouca carga, com muita carga, enfim, confortavelmente. Vamos pegar aí um Tom Platz da vida, né? Então, tudo bem. Para aquela pessoa está perfeito, mas outros, Lee Haney, por exemplo, agachava nem meio agachamento, era 1/3 de agachamento que ele fazia. 1/3 de agachamento. E os resultados não são desprezíveis, né? Então, a questão é essa. Se der para fazer o movimento amplo, confortável, é melhor. Mas se não der, é melhor fazer parcial, porque o resultado não vai ser muito diferente, não. Você teria mais segurança, né, professor, para poder executar aquele movimento. Eu conheço grandes atletas aí também, como o senhor citou, o Lee Haney, Dory Yates, Jay Cutler, não faziam agachamentos. Eles faziam hack, mas não faziam agachamentos livres. E nem por isso deixaram de ter as coxas poderosas e serem Mr. Olímpia tantas vezes como foram. Então, eu acho que precisa ter muito essa sensibilidade na hora da prescrição, da supervisão, do treinamento, para poder realmente aplicar e escolher aquilo que é o mais indicado e respeitar essa individualidade que a gente sabe que é importante. Aproveitando esse ponto do agachamento, professor, e até falando um pouquinho do sistema de alavanca, pesos livres aí, no Instituto Biodelta, aliás, é importante dizer aqui a todos que ficaram curiosos a respeito dos aparelhos projetados pelo professor Dr. José Maria Santarém, pelos aparelhos com alavanca, pesos livres, né, as alavancas projetadas de forma correta, tem o Instituto Biodelta aqui em São Paulo, na Avenida Doutor Arnaldo, onde ali vocês têm um showroom da Biodelta, onde funciona o Instituto Biodelta. Podemos convidar aí, professor, todos a conhecer o Instituto Biodelta, a experimentar os equipamentos, né, os atletas aqui principalmente que buscam essa ativação muscular e precisam do conforto articular, para que testem os equipamentos da Biodelta, para que experimentem ali, vá fazer um treino no Instituto Biodelta, para que ali na prática possam sentir, né, a musculatura trabalhando e esse conforto articular tão importante. Falando nisso, professor, vale lembrar sobre o leg press do Instituto Biodelta. Eu acho fantástico a sua projeção ali naquele equipamento, projetando um leg press, onde você tem uma incidência de carga ali diferente ao longo do movimento. O equipamento consegue oferecer uma proteção articular importante no momento importante e oferece a ativação através da carga no momento ideal. O senhor falou ali no agachamento, até embaixo, por exemplo, onde a articulação está muito exposta, porque há um relaxamento da musculatura. O sistema pendular no leg press, como que o professor resolveu isso no sistema pendular aplicado no desenvolvimento do leg press Biodelta? Bom, o leg press, por utilizar o sistema de alavancas, ele tem todas aquelas características que eu já citei, né? A variação de carga, a direção adequada de movimentos, mas ele tem uma outra qualidade que é específica desse aparelho leg press. Não há movimentos, aliás, não há forças de cisalhamento nos joelhos. Quando você faz um agachamento ou um leg press em plano inclinado, você cria forças
no platô tibial com a tíbia, forças tangenciais, são chamadas forças de cisalhamento, que exigem muita estabilidade da articulação. Quando a articulação está fragilizada, como por exemplo nas condropatias, nas meniscopatias, a articulação pode não suportar essas forças de cisalhamento. No leg press biodelta não há forças de cisalhamento. Os vetores de força são sempre perpendiculares ao platô tibial. Então, isso é um grande fator diferencial para o conforto que as pessoas têm ao fazer o leg press na linha biodelta. Eu reforço o convite que você fez para que as pessoas conheçam o equipamento, está à disposição de todos, mas o detalhe é agora nessa época de pandemia é preciso agendar. Então é muito simples, entra no site Biodelta, vê lá o nosso telefone, liga para o nosso pessoal, agenda um horário, teremos o máximo prazer de apresentar o equipamento, podem experimentar. O equipamento Biodelta é fabricado pela Pórtico. Na Pórtico também, na fábrica da Pórtico, em Itatiba, também temos um pequeno showroom. Não tem todos os aparelhos, mas é também uma possibilidade. Enfim, o Instituto, que tem toda a linha, está à disposição para visitas agendadas. Perfeito, professor. Muito bom mesmo. É uma oportunidade incrível. Eu que já estive lá, fiz a minha pós-graduação no Instituto Biodelta, também na Faculdade de Medicina da USP, e pude ter o prazer ali de trabalhar no Instituto Biodelta durante alguns anos e treinar lá, principalmente, que era realmente um grande diferencial para nós. Era uma oportunidade incrível estar ali treinando nesses equipamentos tão confortáveis e, ao mesmo tempo, que conseguem ativar a musculação da forma que a gente gosta, né? Da forma que o bodybuilder, o atleta gosta de treinar. Então, eu acho que o leg press em si é incrível, é fantástico, porque aquela sensação de prensa que a gente tem no leg press comum, né, naquele carrinho, é uma sensação realmente, para quem treina pesado, desagradável, porque vem uma força, uma apreensão muito forte nos quadris, né? E a mesma coisa acontece quando você estende os joelhos, né? Você tem uma sobrecarga ali, um desconforto no joelho, você percebe que ali tem algo realmente sobrecarregando. E no sistema pendular, que o aparelho Biodelta utiliza, projetado pelo Dr. José Maria Santarém, ali você tem um trabalho onde você alivia. Eu lembro que eu deixava o peso voltar e aquela sensação de prensa não existia, dava até para sair do equipamento e o aparelho ficava ali naquele sistema pendular. Então é genial, é fantástico ter essa possibilidade, esse recurso para tanto quem treina pesado quanto para quem precisa de reabilitação, para quem precisa trabalhar na prevenção, professor. Fantástico. Voltando nessa parte de lesão aí. Por favor, professor, pode completar. Eu queria fazer, aproveitando que você falou da sua boa experiência no curso de especialização, eu queria lembrar a todos que nós estamos nos últimos dias para a inscrição da nova turma que começa em agosto. Então, se alguém está procurando aí uma pós-graduação, como você já disse, ela é oferecida pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, as aulas teóricas são na Faculdade de Medicina e as aulas práticas no Instituto Biodelta. Agora, durante a pandemia, as aulas teóricas estão sendo à distância. Durante todo o próximo semestre, as aulas serão à distância, mas prevê-se que para o ano que vem, as aulas voltem a ser presenciais na Faculdade de Medicina. Um detalhe é que as aulas são aos sábados a cada 15 dias. Então, é o sábado inteiro, mas a cada 15 dias. Então, não é tão difícil para as pessoas se organizarem e fazerem uma pós-graduação que tem a duração de 1 ano e meio, justamente para ser assim mais compatível com compromissos profissionais que a maioria das pessoas tem. Estamos nos últimos dias, é bom, quem tiver interesse, procurar informações. Aproveitem aí os fisioterapeutas, educadores físicos, os treinadores todos aqui que me assistem, nutricionistas que estão assistindo a nossa live aqui, aproveita lá para fazer sua inscrição na pós-graduação do Instituto Biodelta. Eu já fiz a minha, eu sou da turma de 2003, já faz tempo, né, professor? Mas tive o privilégio de estudar. Faz tempo, mas tive o privilégio de estudar na Faculdade de Medicina da USP. Então, para você, profissional da saúde,
que quer fazer um curso, estudar na Faculdade de Medicina da USP, está aí a oportunidade na pós-graduação, que o Dr. José Maria Santarém coordena aí com grande maestria, junto com professores incríveis aí na pós-graduação. E só mais um detalhe, é um curso de fisiologia do exercício, né? Mas que tem ênfase no treinamento resistido. E principalmente nas suas aplicações no envelhecimento, nas situações de fragilidade, né? Então, esse é o foco. Eu me lembro que eu saí da faculdade, de certa forma, um pouco frustrado, porque não aprendi sobre musculação. Mas na minha pós-graduação, eu aprendi tudo sobre musculação, tudo que eu aprendi sobre musculação está ali realmente baseado em evidência científica, foi ali na pós-graduação de Fisiologia do Exercício do Instituto Biodelta. Foi incrível mesmo, professor. Voltando aqui para a parte de lesões, o tema da nossa live aqui. Professor, quais são os fatores que favorecem mais a ocorrência de lesões? Como que a gente pode colocar esses fatores favorecendo o aparecimento de lesões? Bom, o primeiro, eu já comentei, é a predisposição individual. São os processos degenerativos que vão fragilizando as articulações. Então, são as discopatias, né, os desgastes dos discos intervertebrais, as tendinoses, que são os desgastes dos tendões, a meniscopatia, desgastes dos meniscos. Então, essa fragilidade do organismo, que para algumas pessoas é maior, para outras é menor, ela vai ocorrendo a partir da maturidade. Então, quanto mais a pessoa avança na idade, mais suscetível ela fica a lesões. Então, esse é o primeiro fator, é a constituição individual da pessoa. Mas existem fatores técnicos, principalmente nos exercícios com pesos livres, que exigem técnicas mais aprimoradas, né? Então, se a pessoa tem faltas técnicas nos exercícios, ela predispõe à lesão. Um dos fatores que eu já comentei, não deixa de ser uma falta técnica, são esses exercícios em posições que forçam muito as articulações. Então, exercícios em posições desconfortáveis, que forçam tendões, ligamentos, cápsulas, né? É um fator predisponente. E as faltas técnicas, por exemplo, querer usar muito peso, ter que relaxar o músculo para ganhar impulso. E exercício por exercício, a gente pode comentar fatores de lesão. Por exemplo, no press, no desenvolvimento supino, no desenvolvimento militar para ombro, pegadas abertas forçam os punhos. Então, são fatores de lesão, né? E outra, por exemplo, você vai fazer supino, você não pode empurrar com força o banco com a cabeça. Eu já vi desgarramento de músculos cervicais posteriores porque a pessoa empurrou muito o banco com a cabeça. Enquanto empurrava a barra para cima, empurrava o banco para trás com a cabeça. Desgarrou músculos. E outras coisas, né? Você vai fazer um pec deck pesado, vai até o limite. Se o aparelho não tem aquela alavanca que alivia para sair, você pode ter rasgadura de peitorais. Eu já vi uma moça rasgou os 2 peitorais, né? Então, a gente que trabalhou com musculação de competição sabe que os atletas vão nos limites, né? E nos limites, as técnicas têm que ser muito adequadas. Qualquer falta técnica, quando a pessoa está nos seus limites, pode ser fatal para uma lesão. Então, aí, para falar de como evitar lesões, a gente teria que abordar exercício por exercício. Que, claro, nessa oportunidade não dá, mas uma boa oportunidade é o nosso curso de pós-graduação, né? A gente estuda exercício por exercício. E, inclusive, na prática, né, professor? Poder fazer isso Sim, exatamente na prática. prática. Exatamente, que é mais importante. Eu acho que aqui, como é o tema da nossa aula, da nossa live, como musculação e lesões, né, a gente está falando de musculação, mas quando a gente começa a olhar, não falando em esportes em específico, mas olhando como foi comentado na nossa última live, né, professor? Falando daqueles mecanismos de traumas, né? A tração, a rotação, a aceleração, desaceleração. Isso não é comum se ver na musculação, mas em outros exercícios, em outros tipos de modalidades, de atividades, é muito comum, né? Se a gente olhar, por exemplo,
algumas modalidades até que utilizam de peso, de sobrecarga, como o CrossFit, por exemplo, né? Que acaba usando pesos, sobrecargas, barras e tal. As pessoas até, quem não conhece, pode até confundir pelo uso ali de peso, de resistência. Mas ali a gente tem muita aceleração, desaceleração. E isso, é claro, expõe mais torções, e isso tudo expõe impactos, né? Expõe a uma maior chance de lesão, né? E ali são coisas que não se vê na musculação clássica, como o professor bem colocou aí no início da live. Não é para ser usado normalmente na musculação esse tipo de recurso, né? Isso não vai trazer benefício nenhum, a não ser expor a maior chance de lesão, né? Exato. Vamos diferenciar bem que são atividades diferentes, né? Você tem a musculação clássica, que são movimentos lentos, movimentos confortáveis, de preferência, né? Movimentos confortáveis, sem acelerações, desacelerações, sem impacto, o impacto não existe, né? E sem torções, que é outro grande fator de lesão. Agora, você pode incluir tudo isso em exercícios com pesos. Acelerações, desacelerações, impactos, torções. Só que isso não é musculação clássica. Você pode dar outros nomes. Pode dar o nome que você quiser. Mas não é musculação clássica. Musculação clássica é isso que nós conhecemos. Agora, também não quer dizer que essas outras coisas são inadequadas. Quer dizer, elas são inadequadas para muita gente, mas podem ser adequadas para outras pessoas. Se a pessoa tem estrutura para suportar grandes sobrecargas, que faça. Se ela gosta disso, que faça isso. Mas ela tem que ter uma estrutura privilegiada. As pessoas mais fragilizadas não suportam. Não vão suportar. E é interessante, né, professor, porque essa estrutura, essa base, a musculação vai dar. Né? Então, até para que você faça outros tipos de esportes, ou modalidades, ou atividades, é importante que você tenha como base a musculação, porque ela vai te dar essa estrutura. Músculos mais fortes protegem melhor a articulação, geram mais estabilidade. Né? Então, é importante a musculação porque ela dá essa base. Né? Você tem razão, é isso mesmo. Mas existe a situação do biotipo da pessoa. Para a pessoa suportar essas atividades com grandes sobrecargas, não basta ter uma boa musculatura adquirida com a prática regular da musculação. Tem que ter um biotipo privilegiado que suporte essas sobrecargas. E nem sempre as pessoas têm. Então, são esses dois fatores, o biotipo e o treinamento, que pode melhorar a capacidade de suportar grandes sobrecargas. Eu queria comentar, aproveitando que nós estamos falando de variações da musculação clássica, e comentar que ficou há algum tempo bastante popular a ideia de que idosos devem treinar com movimentos explosivos. Isso foi uma ideia, uma hipótese que alguém levantou, porque quando o idoso cai muito, né? E para evitar queda, precisa desenvolver força. E mais do que isso, desenvolver força explosiva. Porque para evitar queda, você tem que aplicar força rapidamente. Então alguém imaginou que o ideal para idoso seria fazer movimentos explosivos. Foi uma hipótese. Só que ela já foi testada com muitos trabalhos, existem revisões sobre isso, né? Revisões sistemáticas, inclusive, sobre os trabalhos que estudaram isso. Não há vantagem nenhuma. Os resultados são os mesmos. Movimentos explosivos ou movimentos lentos, os resultados em termos de prevenção de quedas são os mesmos. Mas há um diferencial importante. Se a pessoa tem dor articular, não consegue fazer movimento explosivo. E idoso com dor articular é muito comum. Ou seja, se não tem dor, dá para fazer movimento explosivo, mas se fizer, não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. E ali, para quem então expor a esse risco, né, professor? Claro. Acho que tem que ter bem o bom senso na hora de aplicação ali, escolher o melhor exercício. Mas o melhor de tudo é que aqui a gente tem a ciência ao nosso lado. Isso é o mais importante. Trazer aqui nessa grande oportunidade a poder conversar com todos vocês, com o professor Dr. José Maria Santarém, é isso, é esse enriquecimento da ciência. Então, quem está falando isso é a ciência, tá? A gente tem trabalhos, tem literatura mostrando essa
esse resultado, essa eficiência. Professor, o pessoal gostou aqui da ideia de fazer os exercícios um a um e tal. A doutora Érica já deu uma sugestão aqui para a gente gravar esses vídeos aí, essas aulas, pegando exercício por exercício da musculação. Ó, eu adoro isso, hein? Conta comigo, hein? Para fazer e mostrar ação muscular e falar de lesão e falar de como proteger. Acho que é uma boa ideia, hein, professor? Vamos pensar nisso. A Érica adora arrumar trabalho para mim. Tá certo, professor. Tem que, mas é um trabalho muito gratificante. Tem que aproveitar todo esse conhecimento, professor. A gente está aqui sedento por isso. Tem muito que aprender com você, com certeza. Mas vamos lá. Foi falado aí, professor, durante toda a nossa live, a gente falou das lesões, de tudo, como isso acontece, como previne, o que é mais comum acontecer. E dentro do que olhou para a musculação e o que é mais comum, ficaram realmente as tendinites, né? As tendinites crônicas, aí, como o professor bem colocou. Fica, então, caracterizado, podemos dizer, que dentro da musculação, olhando para musculação e lesões, a incidência maior seriam das tendinites crônicas aí. Mas, chegando a essa conclusão, para a gente finalizar a nossa live aqui, porque já está dando o nosso tempo, qual seria o melhor tratamento? Tem um melhor tratamento, então, para essas tendinites crônicas? Como evitar ou como minimizar, uma vez já instalada, como tratar ou como prevenir, sabendo que essa é a maior preocupação, então, que se deve ter nos praticantes de musculação? Bem, como evitar, nós já comentamos bastante. Agora, como tratar? Ela apareceu, uma tendinite crônica. Olha, isso também já está bem documentado, viu? O melhor tratamento para tendinite crônica é o próprio exercício de musculação. Só que com cargas adequadas, amplitudes adequadas e contrações excêntricas lentas. O uso do exercício resistido como terapêutica é conhecido como mecanoterapia. Musculação terapêutica é mecanoterapia. E para os tendões, já existem muitos trabalhos sugerindo que o melhor tratamento é a contração excêntrica resistida. Mas incluindo a concêntrica, não é só a excêntrica. É o movimento habitual, concêntrico e excêntrico, porém com as excêntricas lentas e com cargas e amplitudes confortáveis. Portanto, e os exercícios básicos, né? Aqueles que trabalham as articulações nas suas posições mais seguras. Então, com esse foco, nós temos feito trabalhos, inclusive no Instituto Biodelta, e estamos documentando que os resultados são muito bons. E a literatura como um todo também tem publicado trabalhos mostrando que essa é a melhor abordagem terapêutica para as tendinites crônicas. É o próprio exercício adaptado. Manter o fortalecimento muscular, né, professor? Mas de forma aí, então, adaptada. A gente sabe que muitas a falta vezes, de... muitas vezes com cargas muito pequenas. Quer dizer, você vai manter um fortalecimento, mas o objetivo naquele momento é tratar a tendinite. Então não pode ficar preocupado com a carga. Você vai usar a carga que der para utilizar, desde que não tenha dor. Naquele Aí, mas essa carga não... Você fica preocupado, né, que a carga é pequena. Você não pode ficar preocupado com a carga agora. É tratamento. Mas é o próprio exercício. Esse é o grande problema na maioria dos atletas, né? Ele sente o desconforto, muitas vezes até já foi diagnosticado uma inflamação, uma tendinite, mas ele ainda insiste em manter aquele exercício desconfortável, naquela amplitude desconfortável, com aquela carga desconfortável, de forma totalmente desnecessária. Ele teria, então, ali que reduzir realmente as cargas, adaptar as amplitudes, para, então, poder trabalhar de forma mais eficiente do ponto de vista de reabilitação. E depois que ele fortalecer, melhorou o conforto, ele volta ao normal, né, professor? Isso. E excêntrica lenta, não vamos esquecer. Exatamente, excêntrica, muito importante para quem está em fase de reabilitação, pessoal. Uma dica de ouro de que você precisa ter o trabalho excêntrico ali de forma bastante controlada, lenta, para que a sua reabilitação seja melhor, tenha uma eficiência maior nesse sentido. Muito bom, professor. Muito bom mais uma vez poder recebê-lo aqui. A hora voa, o tempo passa voando. Isso é um bom sinal, é sinal de que a gente teve aqui
passando a mensagem que é importante da ciência, do conhecimento. Lembrando a todos aqui que o Instituto Biodelta, na Avenida Doutor Arnaldo, aqui em São Paulo, tá... Qual é o número, professor? Avenida Doutor Arnaldo, o 2000, número, não me lembro. 2031. 2031. 2031. Exatamente. Como o professor falou, é importante agora nesse período da pandemia que vocês liguem, agendem uma visita, porque existe um controle agora nesse período de pandemia. Lá o Instituto Biodelta é uma clínica, também uma academia, então é importante ter esse controle lá. Mas entrem no site, faz uma visita no site. Tem o Instagram também do Instituto Biodelta aqui no Instagram. Começa a seguir lá o Instituto Biodelta, vocês vão ter ali dicas importantes sobre exercício, sobre o treinamento resistido, sobre os cursos que o Instituto Biodelta oferece também. Além dos cursos de pós-graduação, professor, como estão os cursos de especialização agora nesse momento? Estão suspensos? Voltam os cursos? Como é que está isso, professor? Bom, o curso que nós estamos dizendo que vai começar agora em agosto é o curso de especialização, é a nossa Isso, pós-graduação. correto. Isso. Agora, nós temos cursos à distância, cursos curtos, né? Nós chamamos de cursos de fundamentação. Então, se alguém tiver interessado, dá uma olhadinha no nosso site, são cursos bem interessantes. São cursos curtos e à distância. Perfeito, perfeito para esse momento, né, professor? Para quem está aí em casa agora na pandemia, aproveitar para poder se atualizar e se reciclar profissionalmente com quem entende do assunto, quem realmente conhece o treinamento resistido e suas aplicações aí. Muito bacana, professor. Para quem está perguntando aqui também, eu vou deixar a live salva, vai ficar lá no meu IGTV, assim como está a outra live, a primeira que nós fizemos, sobre o Covid, né, o treinamento resistido e o Covid, os exercícios e a Covid, está lá salvo no meu IGTV. Vou deixar essa live salva aqui também lá no final, para que vocês possam acompanhar. Quem não conseguiu assistir desde o início, quem entrou já tinha começado. E a gente vai estar sempre aqui trazendo novos assuntos para vocês. Vamos marcar uma próxima live. Vocês ficam aí atentos ao Instituto Biodelta, a minha página também, que eu vou estar divulgando lá para vocês a nossa próxima live, o nosso próximo tema. Topa, professor? Podemos fazer outra? Escolher um outro tema bacana aí? Com certeza, será um prazer. Boa, um prazer é meu, como sempre, e vocês todos aqui têm essa oportunidade gigante para estar aprendendo com quem realmente conhece. Professor, quero agradecer mais uma vez, de coração aqui, ó, me sinto honrado por ter essa oportunidade de dividir aqui, de mediar uma live com o senhor, com todo o conhecimento que o senhor tem. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram nos assistindo aqui, muita gente do Instituto Biodelta, os coordenadores, professores, ex-alunos que eu vi que entraram aqui, médicos que fizeram perguntas, atletas, treinadores, o Fabrício Pacholó que entrou aqui também, tá o Marcão, tá a Lu, falar o nome de todo mundo aqui, a Sandra, falar o nome de todo mundo aqui eu não vou dar conta, mas quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que deram a sua força, que fizeram suas perguntas, que participaram com a gente aqui de alguma forma. Fica o nosso muito obrigado aqui. Professor, suas considerações finais, por favor. Fica à Bom, vontade. eu quero agradecer muito o seu convite, a sua gentileza. Você é um grande profissional e eu tenho orgulho de você ter tido passos iniciais na nossa estrutura, né, do Instituto Biodelta, mas você se desenvolveu muito e isso me deixa muito orgulhoso. Parabéns a você, obrigado pelas palavras, pela oportunidade, e eu fico à disposição, agradeço a todos os presentes. Vamos aguardar uma outra oportunidade. Muito bom, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Professor, a honra é sempre minha, gratidão sempre. Beijão para vocês, boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Como que eu falo? Cancelar? Senão vai encerrar.